Eu me chamo Pedro Ivo, sou do Gerais, baiano, criado no sertão, e hoje vivo em Serra Grande, né, o litoral da Bahia, em meio à Mata Atlântica. E desde criança eu sempre fui considerado arteiro, sempre quebrei as coisas e transformei, ressignifiquei. Criava brinquedos, gostava de... Minha brincadeira era desmontar, remontar, quebrar, construir. Sempre tinha uma faquinha, sempre andei com um pedacinho de madeira. Essa era a minha diversão, tá? Na terra, nas árvores, nos quintais e nas ruas. Aprendi que ser coletivo e cooperativo é melhor, é mais fácil. E criança ainda, 8, 9 anos, eu construí uma bateria de lata, tampa de panela, quebrava as colheres de pau de minha mãe. E fui morar em Minas. E cheguei em Minas, o baiano que chegou em Minas, né? Então ia para os jogos de futebol e acabei pegando um surdo de uma torcida organizada e daí nunca mais parei de tocar e construir instrumentos para mim, a princípio. Fiz muita percussão, zabumba, pandeiro, surdo, tamborim, bongô, carrom. A vida inteira eu tive fazendo instrumentos musicais para mim. Aí estudei engenharia, mecatrônica. Eu sou curioso, eu gosto de saber como que as coisas funcionam, como que são feitas. E gosto de criar ferramentas para facilitar os meus trabalhos e os dos demais. Em algum momento o meu sonho era produzir próteses. Também gosto muito de como funciona o corpo humano e também como funciona o cosmos, os astros. Gosto de investigar, sou curioso e me formei em design. E foi muito bom ter feito um curso de design, que eu pude expandir um pouco para a arte, ainda associado à ciência, né? Essa inspiração, assim, essa necessidade que eu tenho é uma necessidade mesmo, é algo que eu preciso para me alimentar e para alimentar o que está em volta. Essa necessidade de criar soluções, as mais variadas, desde a minha própria oficina, a casa que eu moro, né, o espaço que a gente está aqui agora, desde o desenho até a construção, eu sempre participei de tudo, né, das coisas que me envolvem minha família e tal. Então eu estou sempre fazendo um instrumento novo, sempre querendo conhecer mais um pouco. E da percussão acabei indo de encontro aos violões. Quando eu construo um instrumento, eu me ponho em estado de oração, assim, de rezo. É um estado de criação, né? Onde eu acho que cada momento, cada toque de mão, você impregna uma energia e dá vida para aquilo ali.
enfim, eu acabei gostando mais de trabalhar somente com madeira. E apesar, né, também de sentir que aqui tinha uma vida, mas que ela não morreu, que ela se transformou, ela transmutou em algo novo, não melhor nem pior, mas com um outro significado, né? Então eu sempre gostei de plantar, sempre gostei de estar em meio a mata, a terra, né? A natureza que todos somos, né? Eu gosto muito, eu preciso muito estar envolvido com essa vida da mata. E quando eu vejo uma madeira caída, eu vejo que ela está servindo de alimento para o solo, mas que tem partes dela que dificilmente vão se decompor. Tem madeira que nem cupim não rói, né? E é essa madeira que eu gosto, é essa madeira que é boa para fazer violão. Então eu tenho a sorte de estar num lugar onde tem muita mata, onde eu tenho muitos amigos que têm um pedacinho ou um pedação de terra. Falei que a gente sempre recebe visitas aqui. E então por esses passeios pela mata, eu encontro, né, madeiras caídas, madeiras que já tomaram sol, já tomaram chuva, já foi decomposta, já foi comida. E o que ficou ali, aquele cerne, ou muitas vezes até um pedaço do alburno, é o que sobrou, né, é o filé. É o que ficou ali, que é o que eu reutilizo para dar uma nova vida, uma nova característica para essa madeira. E fazer um instrumento, eu acho que é reverberar, né, para muitos outros, para tantas outras pessoas, essa vida, esse encantamento, essa capacidade de se encantar e de se alegrar e de ser grato por estar aqui. Então eu vejo esse um trabalho de cura, né? de transformação também, né? Enquanto eu estou ali trabalhando a madeira, eu também estou me trabalhando. E eu estou impregnando energia ali que vai ser trabalhada pelo músico, pelas pessoas que vão ouvir aquele instrumento. Então, eu sou muito grato por ter despertado, desenvolvido essa habilidade e poder ter essa oportunidade de fazer algo que eu gosto, que fala de mim, que é a minha contribuição pro mundo e que me faz feliz nessa existência. Eu me sinto realizado de poder fazer esse trabalho de transformação e um trabalho que ele passa, né? Ele continua, né, em outras pessoas, de outras formas, mas com esse impulso pioneiro, né, esse impulso criativo que vem da minha conexão, né, com a Mãe Terra. Também faço remos de madeira.
Eu sou também, né, remador, instrutor de canoa polinésia. E assim como o violão, né, e como a percussão, que eu comecei fazendo um para mim, depois para os amigos, com o remo, quando eu comecei a remar também, fiz um remo para mim. E hoje é um trabalho que caminha junto, né, com essa dos violões. E como eu já disse, eu moro na Mata Atlântica, né, e só uso as madeiras daqui. Só as madeiras da Mata Atlântica, as madeiras caídas. E como tudo tem uma exceção, eu também tenho uma exceção. Os tampos, apesar de terem madeiras boas, que eu conheça, né? Madeiras que eu conheço, boas e adequadas para o tampo, as melhores, até onde o meu entendimento alcança, são as madeiras do gelo, né? O pinho que cresce no gelo, né? O cedro canadense. Então essas são madeiras que eu compro, que eu importo, que vem de florestas certificadas e tal. No mais, as madeiras do braço, do fundo, lateral, escala, e todas sem exceção, aí sim sem exceção, são madeiras já caídas, ou naturalmente, ou, né, longe contra a minha vontade, mas como por exemplo esse jatobá, que eu tô com um pedaço aqui. Esse é uma lâmina que eu fiz aqui na oficina de um jatobá, que na minha opinião foi criminalmente cortado. Esse jatobá, ele nasceu em Caetité, em frente à casa da minha mãe. E eu brinquei muito, foi uma vida embaixo dessa árvore sagrada. E foram muitos anos, uma terra sem nada, uma terra que não crescia nem mato, né, como a galera diz aqui. Mas que tinha um jatobazeiro gigante, um pé de jatobá enorme. E há pouco tempo essa terra de chão batido, ela foi loteada e esse jatobá foi derrubado. E quando eu cheguei lá para visitar minha mãe e vi aquele jatobá no chão, foi muito triste. Mas se havia alguma coisa que eu podia fazer, né, para perpetuar tanto as minhas memórias quanto a vida desse jatobá, era trazer um pedaço. E é a madeira que eu vou usar para fazer o meu próximo violão. Um violão para uma cantora muito especial, que é a Tainara Taquá. Ela é guarani, é uma cantora incrível, compositora. E eu vou fazer um violão de 5 cordas. É um violão guarani, né, para ela. E a gente vai usar esse jatobá para laterais e fundo. Também um pedaço de jacarandá que foi encontrado dentro do rio, na terra onde ela mora aqui. E com certeza vai ser um instrumento bem especial para uma pessoa que é alinhada com esse meu propósito de trabalho, né, de vida, assim. É uma pessoa que trabalha a cura, que trabalha o canto, que trabalha a alegria. Então estou bem feliz de estar
fazendo esse instrumento para ela, de estar aqui mostrando um pouco do meu trabalho. E tem mais coisas por vir aí, a gente vai se falando. Se a galera pensar que eu construo instrumento igual eu toco...